Vou ler uma declaração política. Assim que foi conhecida a intenção do Governo de coligação PS-PST de encerrar o Instituto de Odivelas, através da fusão entre os pupilos do Exército e o Colégio Militar, sem que previamente tenha existido qualquer tipo de consulta ou diálogo com os órgãos eleitos do Conselho de Odivelas, o município tomou uma posição firme e veemente contra esta decisão. Infelizmente, a luta travada pelos órgãos eleitos no município, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Freguesias, Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia, não vergou a teimosia e prepotência irracional da maioria do Governo e o Instituto de Odivelas não conseguiu abrir este ano letivo. A sua história é longa e rica, nos seus protagonistas, na adoção de diferentes planos de estudos, na criação e na implementação de práticas educativas já seculares, mas então inovadoras e únicas na época. Confunde-se com a história deste Conselho, fazendo parte integrante da nossa marca identitária. O reconhecimento da importância histórica, social, cultural e educativa do Instituto de Odivelas para este município teve a sua consubstanciação na atribuição da Medalha de Honra, Grau de Ouro, no âmbito das comemorações do 14º aniversário do Conselho de Odivelas. Com esta medida, Odivelas perdeu as alunas e perdeu uma instituição de ensino reconhecido de qualidade pedagógica. Ficou memória à história e um edifício classificado como Monumento Nacional desde 1910 e que faz parte do domínio privado do Estado português. É importante sublinhar que este património integra o Mosteiro de São Dinis, mandado construir por este rei da história de Portugal. Local que escolheu para seu túmulo. O futuro edifício, a sua conservação, valorização e manutenção e a sua fruição por parte da população residente e visitante são preocupações recorrentemente manifestadas pela Câmara Municipal à Administração Central. Foi com satisfação que tivemos o conhecimento que a Câmara Municipal, tão elevado sentido de responsabilidade, respondeu afetivamente ao contacto do Ministério da Defesa no sentido de negociar a sua cedência, a título precário, por um prazo alargado. Sr. Deputado, se não tenho que pedir um pedido de esclarecimento e é uma chatice. Foi com satisfação que tivemos reconhecimento que a Câmara Municipal, com elevado sentido de responsabilidade, respondeu afirmativamente ao contacto do Ministério da Defesa no sentido de negociar a sua cedência, a título precário, por um prazo alargado ao município de Odivelas, uma vez que a classificação de monumento nacional impede a transferência deste património para o nosso município por via de aquisição ou outra. Esta decisão, devidamente fundamentada a nível técnico, jurídico e financeiro, no sentido de manifestar a disponibilidade da Câmara Municipal para definir condições, prazo e com um cronograma para a cedência do edifício, poderá no futuro permitir a instalação de serviços municipais e outros serviços de utilidade pública, como por exemplo da PSP ao estabelecimento de ensino, a sua valorização histórica, por exemplo, como a instalação do Centro Interpretativo de Dom Dinis e a criação de uma zona verde de fruição e descompressão. Aliás. Este processo negocial que agora se inicia e queremos ser célere, responsável e justo para as partes envolvidas, mas acima de tudo desejamos que possa vir a devolver à população de Odivelas algo que é intrinsecamente seu e que faz parte da identidade deste município, o Instituto e Convento de Odivelas. Não tenho cá o Sr. Deputado do Partido Socialista que fez a última intervenção, o Carlos Lopes, e começou a intervenção relativamente com uma explicação que deu relativamente ao Convento de Odivelas. Para lá do Sr. Deputado ter a informação que nós não temos oficialmente, atenção, pensamos, em primeiro lugar, que deveria ser o Sr. Presidente da Câmara a dar essa informação, em primeiro lugar, a esta Assembleia Municipal e nós não sabermos oficialmente através de... Se bem que nós também tenhamos conhecimento através dos senhores vereadores. Depois começa a sua intervenção dizendo e criticando o facto de terem saído de lá as chamadas meninas de Odivelas, a escola. É muito fácil. Se agora a responsabilidade passar a ser da Câmara, que ainda não sei, que não tive essa explicação por parte do Executivo, é reverter a situação e colocar lá as meninas de Odivelas onde estavam. É tão simples como isto. E espero, de facto, que o Partido Socialista, que começou a intervenção a criticar a retirada das meninas de Odivelas, agora seja consequente com toda a intervenção que teve a seguir e volte e faça o possível para as colocar lá, agora, por maioria de razão, que tem a faca e o queijo da mão, não é? Como se diz, é só. A propósito da vinda à posse da Câmara de todo o Convento de Odivelas, eu creio que é consensual nesta Assembleia
que esta Assembleia deve discutir com pormenor e com a devida informação e atempada informação da Câmara Municipal o que fazer com aquela zona complexa e decisiva para todo o Concelho. E, portanto, neste sentido, lanço aqui um alerta à Câmara que, como deputado municipal, quero ser informado do que se passa com detalhe, aliás, integrando esta discussão num ponto que discutimos há pouco tempo aqui, que é a questão da área central, da delimitação da área central do Concelho e o que é que se vai fazer com aquela área. Creio que, do ponto de vista urbanístico, é uma discussão importantíssima de vir detalhadamente e atempadamente a esta Assembleia. Muito obrigado. Gostava de corroborar já aqui algumas perguntas e porque também fiquei surpreendido com a intervenção do Sr. Deputado Carlos Lopes. Trata-se do património cultural do Estado, parte do Estado, que está afeto ao Ministério da Defesa, e tratam-se de 6 hectares. Portanto, eu gostaria que ainda hoje nos esclarecessem qual era a situação neste momento, em concreto, eu sei o que é público, mas queria saber em concreto o que é que se passa, que negociação é que houve. Enfim, eu já compreendi que agora até temos um governo do Partido Socialista, mas saber o que é que se prepara, o que é que acontece e o que é que a Câmara Municipal pensa fazer do local. É porque falamos 6 hectares, precisamente no coração da cidade e do Concelho de Odivelas, numa área que é preciso reestruturar, requalificar e que, aliás, também recentemente aprovámos aqui esse mesmo futuro projeto de reabilitação do núcleo central da cidade, em particular do núcleo histórico da cidade. Muito obrigado. Mas eu estou de acordo, de facto, com o Sr. Deputado Painho, quando veio aqui apresentar a sugestão para o debate sobre aquele espaço e a eventualidade de ele poder vir à posse da Câmara. Era, de facto, um debate interessante que a Câmara poderia aproveitar tão bem com algumas ideias que, eventualmente, os senhores deputados possam ter, porque os senhores deputados não pensam só em terrorismo e no preço da água, pensam também noutras coisas, também. A ocupação de espaço público e tudo. Portanto, eu também deixo essa sugestão, eventualmente um ponto até para ser incluído, quando a Câmara tiver em condições de apresentar, de facto, algum eventual projeto ou alguma ideia que haja para aquele local. É só. Relativamente às questões que foram colocadas à Câmara, como todos sabem, ou como é do conhecimento público, até porque a reunião foi pública, a Câmara Municipal de Odivelas, na sua última sessão, aprovou apresentar a sua intenção de acolher o imóvel, portanto, o Instituto de Odivelas. Conforme eu já tinha dado informações neste órgão, houve uma grande pressão a partir do mês de julho por parte do Ministério da Defesa, com várias trocas de expedientes e com 2 reuniões também que se realizaram, no sentido de saber da intenção se a Câmara era ou não era parte interessada de receber aquele imóvel. Inicialmente, eu até já contei, penso o episódio aqui, apresentaram-nos a proposta da compra mesmo do imóvel. Veio-se a verificar mais tarde, numa visita técnica, da impossibilidade da aquisição, visto tratar-se de um monumento nacional e os monumentos nacionais ainda são inalienáveis. E, portanto, aquilo que a Câmara foi confrontada foi que o Diretor-Geral do Ministério da Defesa, durante todo este período que norteou o início de setembro para a frente, não parou de contactar a Câmara, assim como o Tenente-Coronel, Tenente-Coronel Lopes, que neste momento está a ser o liquidatário do Instituto de Odivelas, teve um contacto comigo há sensivelmente 3 semanas para conversarmos sobre o assunto e onde eu fiquei com a firme convicção, que partilhei com o Executivo, que, no fundo, tínhamos de tomar uma decisão, porque caso não a tomássemos, iria tomar outro rumo, porque o Ministério da Defesa não estava pelos ajustes, passo a expressão. Entretanto, enviaram-nos uma minuta de contrato daquelas que têm sido feitas por esse país fora, à medida que têm sido desmantelados equipamentos militares, instalações militares. E todas passam pelo seguinte: passam por concessões, por períodos de anos, mediante o investimento que o concessionário estiver disponível para efetuar no dito imóvel.
Atenção, quando eu falo no imóvel, e para aqueles menos conhecedores desta matéria, falo em todo o perímetro, em toda a área do Instituto. Portanto, não apenas o edificado, mas o não edificado, porque só nas traseiras temos espaço mais que suficiente para fazer um grande parque natural, um grande parque da cidade. Ou seja, a Câmara, através dos seus técnicos, com valores um bocado por estimativa, atingiu um montante de 16 milhões de euros. Atenção, que nos interessava atingir o valor quanto mais alto, melhor. Porquê? Porque quanto mais o valor que nós digamos que vamos investir, maior é o prazo que nos entregam esse mesmo imóvel. O que fizemos numa tentativa de chegar aos 50 anos. Ora bem, aprovámos na última reunião de Câmara a nossa vontade, onde manifestámos de forma executiva, de forma pelo órgão Câmara Municipal, a intenção da Câmara, a vontade da Câmara, e apresentámos esse cronograma, esse plano, esse projeto financeiro para ficarmos com o edificado. Ao deputado Luís Almenete, como a todos os deputados, quero deixar uma garantia. Aquele imóvel terá sempre fins públicos. Agora, aquele imóvel, o futuro que pretendamos dar-lhe, todos os contributos nesta altura serão bem-vindos. Porque vai ser de agora em diante, com este novo governo, com o secretário de Estado, que até é o Dr. Marcos Pestrelo, da Defesa, que já foi, é que vamos encetar esta negociação que funciona desta forma. A nossa proposta não é decidida pelo Ministério da Defesa, é decidida pela Direção-Geral das Finanças e do Orçamento, porque existe um algoritmo ou uma fórmula de cálculo que eles balizam e, por exemplo, nós até podemos acreditar que não teremos uma cedência superior a 20 anos, mas depois prorrogável, face aos números que apresentámos e mediante outros exemplos do nosso país. Mas também não podíamos apresentar dados falseados ou deturpados ou empolados de tal maneira que lhes dessem, ou seja, 1 metro quadrado de uma obra até quantificado. Então existe um valor que está parametrizado. A partir de agora, vamos todos, e quando eu digo todos, falo para vocês, deputados municipais, falo para toda a população, estamos convocados e convidados a tentar encontrar soluções para aquele espaço, que poderão passar por instalar a Câmara Municipal de Odivelas, ou a totalidade ou alguns dos seus serviços, até porque temos instalações arrendadas, poderá passar por exemplo, um estabelecimento de ensino, porque poderá passar por um lar, porque poderá passar, e essa era, posso dizer, uma vontade nossa, da instalação da divisão de trânsito de Odivelas, que está constituída, divisão policial, peço desculpa, policial de Odivelas, que está constituída no papel, que tem um terreno cedido em frente aos julgados de paz para esse efeito, e que nunca foi concretizada, e que tinha uma dupla vantagem, que era o facto de nos garantir a segurança de todo o imóvel. E, portanto, existe de agora em diante um conjunto de objetivos, um conjunto de parceiros com os quais nos podemos associar para conseguirmos integralmente dar vida àquele imóvel e concretizar também um projeto que eu via de bom grado, um parque natural nas traseiras, porque tem todas as condições para isso, para colocar, portanto, à disposição da população, ao serviço da população. Quero deixar uma última nota. O caminho começa a fazer-se agora. Nós ainda não recebemos resposta por parte nem do Ministério da Defesa, nem da Direção-Geral das Finanças e do Orçamento. Portanto, agora há uma coisa que o fizemos. Foi que a Câmara não perdeu a oportunidade, politicamente, de dizer que este é um património dos odivelenses, que constitui muito da nossa identidade, que constitui muito do nosso sentimento de pertença à nossa terra, Odivelas.
mas que não existem, e por mais demagogia ou por mais boatos que possam existir na praça pública, qualquer plano de acordo, apenas este da polícia que gostávamos, com certeza que terá de ser consultado o MAI, o Ministério da Administração Interna, mas com boas intenções víamos muitos outros parceiros. Para quê? Porque pensamos que é dando vida àquele espaço que damos vida ao centro histórico, que aqui foi debatido também. Que só colocando pessoas naquelas instalações é que se revitalizam as casas, é que se revitaliza o espaço público nas imediações. Agora, esta garantia foi assumida na última reunião de Câmara. Apresentámos uma proposta séria, que penso que já terá sido encaminhada ao Ministério da Defesa, por deliberação do órgão Câmara Municipal, e há o único senão. É que não podíamos perder mais tempo. Era o nosso deadline. E digo-vos isto porque só numa semana recebi 4 chamadas do Diretor-Geral do Ministério da Defesa, a dizer que não ou nós nos pronunciávamos ou eles, porque o liquidatário está a terminar a fase de liquidação e o imóvel não pode ficar abandonado. E, portanto, a Câmara tomou a dianteira e assumimos-nos perante a população, tal conforme tive a oportunidade de o dizer no discurso do aniversário do município. Em segundo lugar, e não perdendo a objetividade deste primeiro ponto, fizemos-lo de forma responsável, de forma pensada, de forma projetando o futuro e, a partir de agora, equacionando soluções.